Nós queremos falar hoje sobre teísmo aberto. Bom, teísmo é pessoas que acreditam em Deus. Nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos no Deus revelado na Escritura e revelado na pessoa de Jesus, que nós temos a narrativa na Escritura. Toda a Escritura aponta para Jesus. A partir disso, ateu é quem não acredita em Deus, quem não acredita em divindade, não necessariamente só na divindade como nós cremos, no Deus Todo-Poderoso que nós cremos, mas pode ser em qualquer tipo de divindade. Pessoas assim são ateus. Agora, o teísmo aberto são pessoas que até acreditam em Deus, eles até acreditam na teologia, mas eles não acreditam nesse Deus como nós olhamos a partir da Escritura. Ou melhor, a partir da Escritura, eles distorcem um pouco quem Deus é. Pensando um pouquinho nisso, teísmo aberto é uma teologia. Não tem como a gente falar a respeito de Deus, não tem como a gente falar a respeito de oração, a respeito de santificação, sem falar que nós estamos construindo teologia, seja ela uma teologia boa ou uma teologia ruim. Então, constantemente nós construímos teologia, ou nós somos influenciados por uma teologia. O teísmo aberto é uma teologia. E como uma teologia, nós precisamos olhar para ela e entender se ela é uma boa teologia ou não. O teísmo aberto, ele não acredita em algumas bases do que nós chamamos de uma teologia ortodoxa. O que é uma teologia ortodoxa? É uma teologia coerente com a história do cristianismo, com a história da teologia e com os principais dogmas ou com as principais doutrinas cristãs. Então, quando nós estamos falando disso, alguns pontos devem ser ressaltados. Por exemplo, nós sabemos que Deus conhece a história do início ao fim. Ele é o dono da história. O Salmo 16, versículo 5 diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho, o meu futuro está em tuas mãos, tu diriges a minha vida. A ideia é um Deus que sabe, um Deus que conhece, um Deus que compreende, um Deus que não é pego de surpresa. Isso é o correto e o coerente. Agora, o teísmo aberto afirma que Deus sabe o futuro, mas não sabe todo o futuro. Então, em determinado momento, Deus pode ser pego de surpresa por alguma coisa que nós façamos e que ele não saberia. Perceba um detalhe, isso fere um conceito teológico que nós compreendemos como onisciência, que é o princípio que diz que Deus sabe todas as coisas e que nada foge do controle dele. Apesar de hoje no mundo existir 7 bilhões de pessoas, Deus conhece a vida e o futuro de cada uma dessas pessoas. Todos os nossos dias foram escritos e contados por Deus, e nenhum desses dias foram perdidos por Deus. Além desse ponto da onisciência, nós cremos na onipotência de Deus. Nós cremos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, e isso fica muito claro para nós na criação do mundo, na condução da história da salvação, na condução da história da humanidade. Deus constrói tudo isso e continua preservando tudo isso. Deus não parou a obra dele quando ele criou o ser humano, ou seja, no final do 6º dia. Na verdade, ele continua preservando todo mundo. O nome disso é providência. A providência divina permanece sobre toda a humanidade. E nós cremos que isso é necessário para a preservação de todo ser humano e para todo o planeta, e todo o cosmos, e todo o universo. Então, quando nós estamos pensando nisso,
Não deve fugir da nossa mente que se Deus não tivesse trabalhando, se Ele não tivesse com todo o poder dele trabalhando para preservar o mundo estaria um caos, estaria destruído e toda a humanidade provavelmente estaria eliminada. Deus é o Deus Todo-Poderoso porque a Bíblia revela Ele como o ser mais poderoso que há no universo. Ele não é criado, Ele é eterno, Ele sempre existiu e Ele tem todo o poder em suas mãos. Ainda pensando nessa questão do que eles creem, eles acreditam num Deus que não intervém na história. Seria mais ou menos como um relojoeiro, né? O relojoeiro dá corda no relógio e vai embora. E o relógio trabalha sozinho. O teísmo aberto entende que Deus não intervém na história, ou seja, que Deus não se relaciona com a história. Entretanto, a maior intervenção divina já foi revelada em Jesus, e a promessa é que esse Jesus retornaria ainda para concluir essa história. Então não há como nós falarmos de um Deus que não intervém na história. Daí as pessoas vão falar, não, mas nós falamos de um advento e falamos do segundo advento de Jesus. Mas no meio de tudo isso, Deus continua intervindo na história por meio do Espírito Santo, porque a promessa de Jesus é que Ele iria, mas que Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco em todos os nossos momentos, e Ele seria o nosso consolador nesse meio tempo. Então Ele continua a intervir na história, Ele continua a atuar na história, sem contar a resposta de várias orações que nós temos por aí. Bom, eu quero concluir esse vídeo falando que o teísmo aberto é uma distorção da sã doutrina e que nós não devemos caminhar seguindo esses ensinamentos. Nós devemos seguir o que a Bíblia nos ensina, a sã doutrina e aquilo que nós chamamos de ortodoxia, que nos leva a uma boa ortopraxia, uma boa prática cristã. Forte abraço, Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreva, comente, compartilhe, indique o nosso canal para outros e nos auxilie no nosso projeto missionário aqui. Tchau, tchau.